A gente está recebendo aqui nesse estúdio que foi montado especialmente para nós alguns representantes de vinícolas que estão contando maravilhas sobre as suas empresas e sobre seus vinhos. Então, depois que a gente escuta um produtor falar sobre um vinho, o vinho parece que muda. É uma coisa assim incrível, porque a gente bota aquele vinho no nariz, bota o vinho na boca e começa a perceber e lembrar do que o produtor contou. Eu acho que isso é algo muito interessante no universo dos vinhos, como a percepção de quem faz o vinho muda a percepção de quem degusta o vinho. Hoje eu vou receber, né, eu estou recebendo, mas enfim, vou receber agora mais uma pessoa que é uma pessoa que vem de uma região que talvez seja a menor região, que faz parte do Vale dos Vinhedos. Quando a gente fala em Vale dos Vinhedos, as pessoas geralmente lembram da estrada, aqui onde está o Spa do Vinho, em frente a Miolo, lembra talvez desse trecho, onde tem o lote 43, né, o mais tradicional, também o lote 41. Lembra também de Garibaldi, né, a cidade de Bento Gonçalves, mas às vezes esquece que ali em cima, logo ali, tem uma cidade que é linda, inclusive, que se chama Monte Belo do Sul, que é uma indicação de procedência também, e que tem vinícolas que produzem vinhos especiais, na minha modesta opinião, vinhos muito autorais, que carregam em cada garrafa um pouco daquelas famílias, né? E a gente está recebendo aqui a Graziella Somacal, a Grazi Somacal, que vai falar um pouco do trabalho deles na Somacal. Grazi, bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, Lúcia, de poder falar um pouco da nossa vinícola e também da nossa região. Monte Belo do Sul é uma das regiões com indicação de procedência da Serra Gaúcha. Desde 2013, esse trabalho foi feito há algum tempo já, e hoje nós estamos retomando, né? Nós estamos agora com breve, acredito que menos de um mês, a gente vai ter um lançamento, inclusive, de vários produtos que vão passar a utilizar o selo dessa indicação. Era algo que nós precisávamos... Mas isso é um spoiler, não tinha, né? Não, isso é um spoiler, é algo que é bem recente. Há uns 15 dias nós tivemos uma degustação avaliativa de um conselho regulador, aconteceu na Embrapa. Olha, com aquele time assim fraco, Tafarel, o Zanus, o Celito, esse povo fraco, assim, né? Só pessoal de peso lá, né? Também representantes do Instituto Federal, da UX, né? Nós temos um conselho regulador que contempla várias instituições, então é uma degustação bem séria para eleger os rótulos que vão poder utilizar agora essa indicação. Não sei se tem essa informação certinha, mas quantas vinícolas já estavam ali nessa degustação? Na degustação foram 6 vinícolas que enviaram amostras, porque a indicação de procedência ela tem uma série de regras, né, que estabelece critérios. Então, as vinícolas que tinham amostras que se encaixavam dentro desses parâmetros poderiam enviar. Foram 6 vinícolas que tiveram essas amostras aprovadas. Na verdade, foram 13 amostras enviadas e 9 amostras foram aprovadas. No nosso caso, a Somacal enviou a amostra do Riesling Itálico, da safra 2025, e foi aprovada. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado. Temos outras vinícolas lá da região também. Breve se vai ouvir falar muito de todas elas. Você vai ouvir falar primeiro no Brasil de Vinhos, então se ligue, né? Entre sempre no site brasildevinhos.com.br, porque a Grazi não vai sair viva daqui depois que acabar essa live, se ela não me contar tudo. Teremos muitas novidades, acredito que a gente vai ouvir falar bastante de Monte Belo. Estamos fazendo um trabalho muito interessante, muito sério, né? É uma região que merece esse destaque, é uma região que tem uma característica enológica muito própria, apesar de estar aqui ao lado do Vale dos Vinhedos. São aproximadamente 600 famílias produtoras, né? 600 famílias, a gente fala em território, né? Um município que tem um título de maior produtor de uvas per capita da América Latina. Então, de população, 2.500 habitantes, umas 600 famílias produtoras, é a base da economia do nosso município, o cultivo de uvas. E precisamos trazer esse destaque também para os vinhos. Tu falaste que Monte Belo tem uma característica especial, né? Os vinhos de Monte Belo, né? Estava falando. O que tu acha que diferencia
os vinhos de Montebello, se a gente pensar no Vale dos Vinhedos, que é tão próximo, né? E às vezes se mistura, né? A gente tem algumas diferenças quando a gente fala de tipo de solo, a altitude também varia um pouquinho. O que a gente nota do perfil dos vinhos de Montebello é algo mais relacionado à acidez, a acidez gastronômica dos vinhos brancos, a parte aromática é muito específica. Nessa questão, nós temos também o uso de uma levedura que é nativa lá da região, que foi selecionada naquele trabalho de 2013. Então, toda essa parte olfativa, a parte de aromas e paladar também é muito específico. Sensorial é a palavra que não me vinha. Mas a gente tem poucas vinícolas no momento utilizando essa levedura, que enaltece ainda mais essas características. A ideia é que a gente consiga fazer com que as vinícolas passem a utilizar mais, inclusive. A gente fala muito de vinhos brancos, né? Uvas brancas, vinhos brancos, mas as tintas também sensacionais. Mas acho que é uma região que se destaca principalmente pelas suas uvas brancas, seus vinhos brancos. Riesling itálico, inclusive, é uma das rainhas por lá, né? Uma uva muito cultivada e que vem muito forte, né? A gente pretende iniciar um trabalho muito forte de trabalhar essas uvas com mais intensidade. A Riesling itálico, se pode dizer que é a uva característica de vocês na Somacau? Porque é algo que tu fala bastante, assim. Eu já tive em alguns eventos, tu sempre apresenta um Riesling itálico. É o carro-chefe de vocês na Somacau? Eu diria que sim, um dos carros-chefes, né? Quando a gente fala de Montebello, da nossa indicação, então é a uva branca que nós vamos trabalhar muito forte. Falando de Montebello do Sul, eu acho que é a uva branca mais cultivada lá, inclusive na nossa família, né? Nós temos uma produção muito grande dela. Tem, inclusive, um estudo da Embrapa que fala que o melhor Riesling itálico é de Montebello do Sul. Precisamos coletar esses dados também para divulgar. Mas nós, além da Riesling, nós temos alguns outros destaques, né? Então, a gente trabalha com essas variedades mais tradicionais da região e nós temos algumas outras que são algumas paixões nossas que acabaram dando muito certo também, como é o caso do destaque que a gente trouxe aqui para o evento. Olha, hora de falar no destaque, vamos lá. A gente tem, desde 2022, lançamos o nosso Peverella laranja. É uma uva que, para a gente, era algo que queríamos muito trazer, né? Essa memória dos antepassados, queríamos muito replicar algo que nós não tínhamos conhecido. Lançamos e, agora, neste ano, conseguimos lançar também o espumante dessa uva. E tem sido um sucesso, é bem recente também o lançamento, mas tem feito muito sucesso. É uma uva que tem... apresenta também nos vinhos uma estrutura interessante, é algo muito diferente do que se está acostumado a ver em espumante. Então, além do vinho, temos agora o espumante. A gente trabalha com outras variedades também, a Teroldego, muito bem adaptada, Syrah, Sangiovese. Vocês notam que é uma predileção até pelas italianas, né? Pois é, eu ia te fazer essa pergunta, assim, tem bastante Itália, né? Mas antes eu queria que tu contasse um pouquinho da história da Peverella, porque é uma uva que nem todo mundo conhece, né? Foi uma uva que foi muito plantada no Brasil uma época, depois ela meio que sumiu e voltou meio cult, né? Há alguns anos. Sim, a Peverella foi a primeira uva branca plantada no Brasil, foi trazida pelos imigrantes lá naqueles primórdios, né? As condições aqui eram muito adversas naquele momento para o cultivo dela. É uma uva que a gente nota uma dificuldade de adaptação até hoje, né? A gente tem alguns detalhes bem interessantes para serem cuidados ali no manejo da uva, né? Que ela nos desafia, inclusive até hoje. E ela foi cultivada, teve um cultivo expressivo. Fala-se, inclusive, que o espumante, o primeiro espumante da Peterlongo, foi feito de Peverella. Se essa informação não estiver correta, me corrija. Alguém pergunte isso para a Maria Amélia, né? A enóloga Maria Amélia, que ela, com a Maria Amélia Flores, ela deve saber, né? Ela estuda muito a Peterlongo, né? Essas informações a gente vai coletando com colegas, né, com apreciadores. Então, são dados que a gente tem dessa uva que depois ficou esquecida. O Brasil trabalhou depois durante muito tempo, muito mais forte com as variedades americanas.
a Peverella foi ficando no quintal das famílias, para o vinho da casa, o vinho do nono, né? Sobrevivendo assim, até então esse retorno, esse resgate, que dos dados que a gente tem, ele aconteceu principalmente ali no Caminhos de Pedra, com Salvati, a gente fala Salvati, o rei da Peverella, né? Mas temos outras empresas que têm esse vinho que representa muito bem essa uva. E Montebello também tem algumas famílias, não somos só nós, a gente tem outras vinícolas também familiares que trabalham com ela. Mas é uma questão de realmente entender qual é a tipicidade, né? A gente fica feliz de ver que no vinho, no espumante, ela mantém uma tipicidade muito forte. Então, acreditamos que breve a gente vai ter mais produtores se interessando em trabalhar com ela. Olha, eu recomendo que vários produtores procurem, porque realmente é uma uva... Eu acho que não deve ser muito fácil de trabalhar com ela, mas os resultados na garrafa, quando bem feito, bem trabalhado, são ótimos produtos, né? Então, pessoal, aquilo que a gente estava comentando antes, que eu comentei antes, que é muito legal a gente ouvir a história da boca de um produtor, que a gente já começa a pensar depois, na hora de degustar o vinho, o que aquela pessoa estava falando. Então, tudo isso que a Grazi falou, da história da uva, da origem, né, da uva que foi um pouco relegada, ficou esquecida e depois voltou, né, pelas mãos do Salvati, ali, é Pinto Bandeira, né? Caminhos de Pedra. Caminhos de Pedra. Caminhos de Pedra. Que eu me lembrei do pessoal que faz ali em Pinto Bandeira também, que é a família Foreste, né? Sim, eles fazem também um Peverella bem legal ali. Mas eu acho interessante que as pessoas procurem, busquem, e aqui tem essa oportunidade. Então, quer saber mais sobre a uva Peverella especificamente, como ela se comporta em espumante, dá uma passada no estande da Somacal, aqui no Emoções do Vale, vai conversar com a Grazi, e lembre que a gente tem o QR Code para cada um escolher qual o seu destaque, para no final ali as vinícolas serem contempladas. Ontem foi a Facim, né, que foi contemplada com destaque. Também um exemplar diferente, né, o Patinete, né? Sim, também. Ela também de Montebello, ele, né? Também de Montebello e também tem Peverella por lá. Então, a Peverella, ó, pessoal, a tendência, Peverella. Grazi, pô, quero te agradecer muito pela tua presença aqui, né, para conversar um pouco conosco, falar do teu produto, né, lembrar as pessoas dessas uvas que foram um pouco esquecidas e que estão sendo resgatadas aos poucos.